Nos últimos dias, muitas manifestações aconteceram em Curitiba e no Brasil. E o que será que a população está achando disso? Saiba como essas greves estão afetando a rotina dos brasileiros. No Telemundo de hoje, uma conversa a respeito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, sediada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E no quadro Claquete, você vai ficar por dentro do que acontece no mundo do cinema. Meu nome é Mariana Sartori. E eu sou Danaê Búbalo. O Tela 1 de hoje está no ar. O programa estadual para o pré-sal está atrasado. Pendências urbanísticas e ambientais são os maiores entraves para colocar o Paraná no mapa da indústria petrolífera. O projeto foi lançado em abril deste ano, mas poucos detalhes vieram a público. Segundo o governo estadual, sem a definição exata das áreas que serão utilizadas em Pontal do Paraná, não tem como ceder terrenos e permitir a exploração marítima. O município de Pontal do Paraná tem pressa para trazer as empresas ao litoral, pois pode vencer os prazos de contrato da Petrobras para trabalhar no estado. Agora vamos falar de paralisações. Nos últimos dias, várias manifestações estão acontecendo tanto em Curitiba como no Brasil. Primeiro foi a greve dos Correios. A categoria reivindica reajuste salarial. Depois foi a greve dos médicos no dia 21 de setembro. A classe médica suspendeu o atendimento a clientes de plano de saúde, pedindo reajuste nos valores pagos pelas prestadoras. No dia seguinte, 22 de setembro, dentistas da Prefeitura de Curitiba entraram em greve. Eles reclamam dos baixos salários e das condições de trabalho. A última manifestação é a greve dos bancários, que já atingiu 51% dos bancos da Grande Curitiba. E o que será que a população acha disso? E como será que essas greves estão afetando a vida dos brasileiros? O que você pensa a respeito das greves? Eu acho que não é errado. É uma forma de manifestar uma coisa que o pessoal tenta pedir numa boa, não é resolvido. Às vezes o pessoal exagera um pouco, mas eu sou a favor. Acredito que faz parte, dentro de uma sociedade democrática de direito, as pessoas estarem brigando, ou no caso lutando, por aquilo que elas acreditam que é direito delas. Eficiente até que sim, né? Porque sempre dá resultado para eles, mas compensação atrasa todo o resto. Eu fiquei sabendo das greves agora, já tem um tempinho que elas estão, né? Na verdade, eu acho que é um pouco injustiça, porque eles atendem mal o povo. Todo mundo tem o direito, né, de procurar os seus benefícios, né, tudo, mas eu acho, não sei, acho meio abusiva. Não posso julgar, né, mas acredito que seja um pouquinho abusivo. Eu acho que é um direito do trabalhador reivindicar as perdas e tudo mais. Eu acho que as pessoas têm que entender, né, que mesmo alguns serviços afetam as pessoas de alguma parcialmente, ou por exemplo, você pode usar internet, fazer seus trabalhos do banco, o correio está funcionando parcialmente, eu acho que é um direito do funcionário público fazer a greve. E tem alguma greve que está te afetando de alguma maneira e por quê? A mim não, mas eu sei a dos Correios, até inclusive aqui na faculdade a gente já recebeu aviso que boletos vão vir por e-mail, mas tenho certeza que tem bastante gente que vai sofrer um pouco mais com isso. Principalmente a greve dos Correios, em função de estar precisando receber correspondência, contas. A dos bancários, não, porque eu consigo contornar essa situação utilizando a internet, principalmente. A dos Correios mesmo, que eu encomendo bastante coisa e não tá nada, faz já um mês e pouco que até chegar aqui, aí trava aqui, aí agora eles estão parados aí. Não tenho, assim, os Correios para mim não afetou em nada, até precisei mandar uma peça para o norte lá do Brasil, chegou lá antes que eu esperava, assim, não afetou em nada para mim, tá bem tranquilo. E para resolver essa situação, o prefeito Luciano Dutti teve uma reunião hoje. Ele se reuniu com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba para discutir a paralisação dos dentistas. Agora vamos falar do tempo? Dia lindo na capital paranaense. O sol apareceu em Curitiba nesta quinta-feira. E será que o tempo vai continuar assim no final de semana? Amanhã o sol volta a aparecer em Curitiba. A máxima deve ser de 30 graus e a mínima de 12. No litoral, céu com poucas nuvens, mas não há previsão de chuva. A máxima deve ser de 29 graus e a mínima de 17. Vamos falar de assuntos internacionais? A Assembleia Geral da ONU vem tratando de temas bastante sérios nessa reunião.
Assuntos como a crise econômica mundial, os conflitos da Primavera Árabe e a questão da Palestina estão movimentando os países do mundo. No Tela Mundo de hoje, Thomas Maier traz esse tema para perto de você. Olá, agora começa mais um Tela Mundo, o programa da Rede Teia de Jornalismo que traz os temas internacionais para perto de você. Hoje vamos conversar sobre a 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Nos últimos tempos, uma série de assuntos internacionais ganharam destaque, como a crise econômica mundial, a Primavera Árabe e a questão palestina. O que podemos esperar desse encontro em Nova York? Para conversar comigo sobre esse assunto, está aqui Jorge Turaro, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, Jorge, tudo bem? Olá, Thomas. Seja bem-vindo. Jorge, vou começar com uma pergunta econômica. Esse encontro em Nova York pode estar mostrando para a gente as diferenças dos países em relação às políticas econômicas? De um lado, você tem os representantes da velha ordem econômica internacional, os Estados Unidos, a União Europeia, e de outro lado você tem os países que postulam uma nova ordem econômica internacional, os membros dos BRICS principalmente, né? E aí dentro o Brasil, né? O ponto central desse grupo é que as medidas econômicas antigas associadas a, hoje isso é uma palavra fora de moda, mas o neoliberalismo, já não servem mais para resolver os problemas econômicos. Existe uma resistência dos países, esses países que, em torno dos quais se articulou a antiga ordem econômica internacional, ainda vigente, né? A gente não pode chamar de antiga, e há uma resistência desses países em abrir espaço, tá bem, para novos atores, porque significaria diluir o seu poder de definição da ordem econômica internacional. Está sendo esse levante, né, nos países árabes contra as ditaduras que governam há tantos anos. Dá para dizer que essa Assembleia Geral da ONU, a partir dela, podem surgir métodos de solução para apaziguar essa situação de crise que a gente está percebendo? À medida que recrudesce a repressão na Síria, mais países se juntam àquela proposta original de aplicar sanções, né? A proposta que foi encabeçada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né? Mas eu não sei se só isso vai ser o bastante para resolver a situação hoje na Síria, né? E ainda existe uma divisão no que toca a aplicação de meios mais duros, talvez meios coercitivos, uma intervenção das Nações Unidas ou da OTAN na Síria, como foi feito na Líbia, né? Aí sim, aí existe uma divisão, né? Os países dos BRICS, o Brasil, Rússia e China e Índia são totalmente contrários a isso, né? E também é uma decisão da União Europeia. A Alemanha não apoiaria uma invasão na Síria, assim como não apoiou uma intervenção militar, né? Mas qual seria a diferença essencial, então, entre a Líbia e a Síria? Por que a Líbia, sim, a OTAN participou e está intervindo ainda, e na Síria não tem essa intervenção? A relevância estratégica da Líbia é muito maior. Por quê? Tá? Tendo em perspectiva os interesses econômicos e de influência geopolítica da União Europeia e dos Estados Unidos. A Palestina declarou que eles têm bastante países a favor deles. Mesmo com tantos países ao lado deles, eles não conseguem não podem se tornar um Estado-membro por causa do poder dos Estados Unidos. Como é que funciona esse sistema do Conselho de Segurança? Veja, o procedimento funciona assim. Um Estado que está pleiteando seu reconhecimento submete sua candidatura, ela é acolhida pelo secretário-geral, o secretário-geral, por sua vez, submete ela ao Conselho de Segurança. Tá? É formada pelos países? O Conselho de Segurança? É formada por 15 países, 5 permanentes e os restantes rotativos. O Conselho ele analisa essa proposta de candidatura e submete à votação. Tá? Para ser aprovado, precisa de 9 votos a favor e nenhum veto. Quem pode vetar são 5 membros permanentes: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Caso seja aprovado, essa candidatura ela vai para a Assembleia Geral, que tem a decisão final. Aí sim, ela só pode ser aprovada por maioria de 2/3. Tá bem? Aí sim, o Estado é reconhecido como membro pleno da ONU. Mas caso não seja aprovado, a Autoridade Nacional Palestina pode submeter a candidatura diretamente à Assembleia Geral, tá bem? Mas aí não para ser reconhecido como membro pleno, mas como Estado observador não membro. Sendo submetido à Assembleia Geral, o pedido de reconhecimento como Estado observador não membro, é muito provável que seja aprovado. Tá? Bom, né? Fica a esperança que tudo dê certo. Muito obrigado pela sua participação, Jorge.
Eu agradeço. O Telemundo de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu estou de volta trazendo os temas internacionais para perto de você. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista a entrevista na íntegra. Acesse youtube.com/telaquadros. E mudando de assunto, 4 pessoas foram presas e um menor foi apreendido em ação da Polícia Federal contra o tráfico na capital paranaense. Cerca de 100 policiais participaram da operação em 29 bairros da região norte de Curitiba. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Resposta. 10 quilos de maconha e uma pistola de 9 milímetros carregada em munição foram apreendidos. Além disso, documentos falsos, uma moto e um objeto roubado também foram encontrados pela Polícia Federal. Vamos falar de filmes? No quadro Claquete de hoje, Fernando Fávero vai falar quais são as últimas estreias do cinema. Está no ar mais um Claquete, e a principal estreia da semana é o thriller Premonição 5. A franquia dessa vez está nas mãos de Steven Colley. Se você nunca ouviu falar no diretor, é porque ele não fez nenhum filme ainda. Até então ele era assistente de direção e o último trabalho dele foi no Avatar. Então, como a franquia agora está indo para o 3D, chamaram alguém que conhece do 3D. Dessa vez o filme não vai contar tanto com aquele humor irônico que tinha nos 4 filmes anteriores, né? O que é uma pena, porque talvez seja um dos motivos de tanta audiência. Em compensação, o filme vai focar no efeito 3D, na indicação de como ocorrerão as mortes. Outro ponto diferente dos outros filmes é que agora a pessoa, para se livrar da morte, ela pode encontrar alguém para morrer no lugar dela. Mais ou menos como funciona nos Jogos Mortais. Kill or be killed. Nobody's safe. Oh my God. Falando de cinema nacional, a principal estreia é o curioso Elvis e Madonna. O filme conta a história da lésbica Elvis, que quer ser fotógrafa, mas por enquanto só trabalha de motogirl. Numa entrega, ela conhece a travesti Madonna, que está chorando porque levou um fora do seu ex-namorado João Tripé. A comédia conta com a direção de Marcelo Lafitte e apela bastante para um humor mais escrachado, o que é uma pena porque em alguns momentos as cenas pedem um pouco mais de seriedade. Mas em compensação também conta com a participação de Maite Proença e José Wilker, que nesse sentido de comédia mandam sempre muito bem. Não é uma mulher, mas que é uma mulher. Me apresenta pro He-Man. Cadê o dinheiro, Madonna? Aqui é assim, demorou, dançou. É a lei do marketing. E para o público mais cult, está nos cinemas o filme Borboletas Negras, em que a diretora Paula Van Doeste traz para as telonas a história da poeta Ingrid Jonker, que ficou bastante famosa com seus poemas sobre o apartheid na África do Sul. E para quem tem interesse num filme mais experimental, está estreando no cinema o longa brasileiro A Casa de Sandro, em que o diretor Gustavo Beck visita o artista plástico Sandro Donatello e o filme simplesmente acontece. Ele não teve decupagem, não teve roteiro, foi simplesmente uma visita e muitas cenas de longa sequência. E o Claquete de hoje fica por aqui. Até a próxima! O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá!